Salve, salve concurseiro, salve, salve concurseira. Sou o professor Silvio Santana, legislação extravagante, legislação específica, direito constitucional e a porra toda para vocês, diretamente da nossa casa maravilhosa, né? Esse lugar maravilhoso que tá aí para você é o método, meu amigo. Vem pro método você também, diabo, vai ser o melhor do mundo, não? Então tamo junto, agradeço demais aí a todos vocês por ter assistido aquela primeira aula. Já estamos agora na aula de número 2, aula de número 2, né? E o tema da aula de hoje é ressocialização e classificação do apenado. Aqui já sofreu os efeitos da Lei 13.964, meu amigo. Aqui já sofreu as alterações, já vamos falar a porra toda atualizada. Você pode me encontrar através de @profsilvio_Santana. Esse aqui é meu Insta, né, meu Instagram. Aí você pode acompanhar no nosso site, nas nossas redes sociais, o métodoqr.com.br. Essa porra mesmo. Então, ressocialização e classificação do apenado, conteúdo muito interessante você dominar. Bom, a gente, na aula passada a gente viu o que é ressocialização, é você tornar o indivíduo social novamente. Então você parte do pressuposto que esse indivíduo um dia foi social. Social, cara bonzinho, um dia ele levantou de manhã e falou, vou cometer um crime. Aí cometeu um crime e ele ficou insociável. Eu preciso pegá-lo, resgatá-lo do braço do Lúcifer, do Satanás e torná-lo social novamente. É o conceito que você vai levar para a sua prova, é ressocialização. Aí eu lembro-me muito bem que na aula passada eu falei, bom, como eu posso tornar social, ressocializar quem um dia sequer foi socializado? Lembra dessa indagação? Ótimo. E também, uma outra parte dessa aula que vai ser fundamental você compreender é a classificação do vagabundo, tá? Classificar o apenado, tá? Eu preciso classificá-lo e você vai entender tudo isso. Aperta o cinto e vamos nessa, maluco. Então vamos. Então, ressocialização, conceito tá na lousa, tá? Conceito tá em tela para você. Tornar social novamente, você parte do princípio que um dia ele foi social. Ou reintegrar ao convívio social. Você pega o agressor e reintegra ao convívio social, tá bom? Vamos lembrar aqui o seguinte, nós temos aí o chamado, beleza? Princípio do direito penal no Brasil. Então vamos fazer uma distinção aqui, ó. Vou colocar aí, ó, princípio do direito penal no Brasil, beleza? E vamos falar, digamos, vamos fazer uma diferença. Vamos fazer uma diferençazinha aqui, tá certo? No Brasil, e eu vou falar do princípio, isso aqui é para você ter artifício, tá? Princípio do direito penal. Vou colocar nos Estados Unidos, só para título de exemplo, tá bom? Nos Estados Unidos da América. Então, olha só. Bom, no Brasil, o princípio é claro. Qual que é o objetivo? O objetivo é claro no Brasil. Ó, o objetivo no Brasil é justamente reintegrar o apenado ao convívio social ou reintegração social do criminoso. Vou colocar isso, ó, ou do apenado. Então eu preciso reintegrar ele. Lá nos Estados Unidos a sandália canta, né? Lá nos Estados Unidos é diferente. Qual que é o objetivo lá? Outra nação, só para você para traçar um paralelo. O objetivo lá é diferente. É punir, é puramente punitivo. É punir para quê? Para evitar, é o bom exemplo social, né? Evitar novos delitos. Eu vou punir o vagabundo para ele não cometer novos delitos. Isso é lá. Cá no Brasil, o foco é a humanização. O foco é a humanização, tá certo? Beleza? Perdão, humanização, ó, perdão, ressocialização, deixa eu colocar isso claro. O foco é a ressocialização, aqui é assim, porque a humanização, o foco é lá na América, lá nos Estados Unidos. Lá sim, o foco é a humanização.
humanização é o foco. Tá bom? Consegue ver essa diferença? Beleza, bom demais, tá certo? Então, a humanização, o quê? É o cumprimento da pena, tá certo? A humanização é o cumprimento da pena respeitando os direitos humanos. Então, a humanização, respeitando sim os direitos humanos, respeitando os direitos humanos. Isso aqui é claro, tem que respeitar os direitos humanos. Respeita os direitos humanos, sem problema, tá bom? Já no Brasil, acontece a ressocialização, a reintegração é independente da vontade do criminoso. Olha só, vou até colocar isso aqui no Brasil, ó, reintegrar independente da vontade do criminoso. Isso é aqui no Brasil. Vou reintegrar e não tem jeito, tá? Vou reintegrar e acabou. Ah, mas eu não quero ser reintegrado. A lei de execução penal não prevê isso. Aqui a gente reintegra independente da vontade do infrator, tá bom? Então, só para você traçar esse panorama inicial, tá? No Brasil, que é o que nos interessa, para fins de prova, no Brasil, né, na nossa terra tupiniquim, é o que nos interessa. Nós vejamos agora, deixa eu ver se eu pego uma outra telinha aqui agora, aqui. Quais são os órgãos responsáveis diretamente pela ressocialização? Bom, é os meios, né? Esses órgãos responsáveis são justamente os meios. Quais são os meios, os órgãos que são responsáveis diretamente pela ressocialização à luz da lei de execução penal? Bom, primeiro eu chamo isso de ressocialização direta. Na ressocialização direta, que são os órgãos que diretamente estão envolvidos, nós temos dois em especial. Nós temos o patronato, lá do artigo 78 e 79 da LEP, e o Conselho da Comunidade. São os dois órgãos que estão responsáveis diretamente em cuidar para que seja feita este cara aqui, ó, ressocialização. Filho, estou falando de maneira direta. Todos os órgãos são indiretamente responsáveis, mas a ressocialização direta é feito através desses dois órgãos aí. Perceba? Tranquilidade total? Tranquilo? Isso é de maneira direta, tá? Claro que de maneira indireta, nós podemos, por exemplo, o que diz o artigo 4º, que fala o seguinte, o Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança. Então, pode haver participação da comunidade? Pode, a própria lei de execução penal prevê. Tá? Então, ressocialização é a chave da coisa. Eu preciso ressocializar esse infrator, é isso aí que você vai ter em mente. Diretamente tem esses órgãos aí, patronato e conselho da comunidade. Indiretamente, além de todos os órgãos, os outros órgãos, né? Temos aí a cooperação com a comunidade. Eu posso dar até uns exemplos de cooperação com a comunidade. Por exemplo, uma fábrica de camisas, por exemplo, quer se instalar num complexo prisional. Pode, sem problema nenhum. Todo mundo ganha com essa relação. O empresário ganha porque vai pagar no mínimo 3/4 do salário mínimo. Então tem uma série de outras novidades aí. Obviamente vai contar com aquela mão de obra ali mais barata. O próprio apenado que vai ter uma oportunidade de trabalhar, talvez mandar sustento para a família. Isso no mundo ideal, né? E o Estado vai pegar aquela mente vazia, né, daquele vagabundo, que é a oficina do capeta, e vai colocar a energia daquele cara em coisas úteis, né? Coisas úteis, né? Então isso, todo mundo ganha nessa relação. O cara, o apenado, o Estado, a família do vagabundo ganha também, e o empresário. Oh, que beleza. O artigo 4º fala isso, que o Estado deve recorrer a essa cooperação. Em Goiás eu conheço algumas, né, que é o Estado que conheço bem a execução penal de lá, não é? Então existe esse fenômeno aí de cooperação com a comunidade. Bom, então avança. Deixa eu ver se eu tenho uma... Beleza, agora vamos falar desse assunto, ó. Objetos da classificação. Quais são os objetos da classificação? Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, objeto da classificação. Bom, objetos da classificação. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui. Não, tá faltando coisa aqui, né? Tá, calma. Pulei aqui, ó, classificação do apenado, do artigo 5º ao artigo 9º-A, que foi alterado aí, que foi inserido pela lei 13.964. Então vamos lá. Classificação do apenado. Primeiro, vamos fazer um apanhado geral disso aí. São as chamadas garantias repressivas, tá bom?
São as chamadas, vamos colocar aqui, ó, garantias repressivas, tá bom? Vamos colocar isso aí. Classificação classificar o camarada. São as garantias repressivas. Repressas não, repressivas, né? Garantias repressivas. Repressivas, que beleza. Saiu. Saiu igual minha cara, agora vai sair. Repressivas, pronto. Beleza? Aí a gente viu que tem previsão na Constituição? Tem. A gente viu isso aqui. Né? Tem previsão lá no 46 da Constituição, inciso 46 do artigo 5º. Tem previsão? Tem. A gente viu a individualização da pena, a gente viu esse princípio, né? Na Constituição Federal lá de 88. A gente tem essa garantia? Tem. Tem previsão constitucional? Tem. É a chamada previsão constitucional. Beleza? Então está respaldado? Sim, está. Pela própria lei e pela Carta Maior. Tá? Então, qual que é o objetivo? Para que serve? Anota aí, orientar o chamado programa individualizador da pena. Então você vai anotar, ó. Orientar o programa individualizador da pena. Esse é o objetivo maior aqui. O objetivo maior. Tá bom? Beleza? Então, este programa, ele tem um papel fundamental nas políticas de criminalização, de descriminalização ou criminalização do Estado. Ou política criminal. Então coloca aí, ó. Papel importante na política criminal do Brasil. Criminal do Brasil. Papel fundamental na política criminal do Brasil. Tá bom? Beleza? E este papel importantíssimo, vale ressaltar, que ele aplica-se também lá na chamada criminalização secundária. Eu vou te explicar esse conceito. Então coloca aí, ó. Aplica-se na criminalização secundária. Aí você fala, Silvio, criminalização secundária para mim é nova. Eu nunca ouvi falar neste cara aqui, criminalização secundária. Bom, se tem a criminalização secundária é porque tem a primária. Então eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. Então esse é um panorama geral aí dos chamados, da chamada classificação. Tá? Panorama geral da coisa, beleza? Então vamos vir comigo aqui na lousa, olha só. Então nós temos aí, veja bem. Primeiro a gente vai entender o seguinte, quais são os objetos, tá? Os objetos da classificação, para a gente entender aí que justamente é criminalização. Primária e secundária. Acho que dá para fazer aqui. Vou fazer aqui mesmo, nessa mesma lousa aí, para ficar tudo claro para você. Quer ver? Para ficar legal, Anota aí. Bom, se tem a criminalização secundária, existe para Zaffaroni a criminalização. Atenção nas ideias aí, tá? Na doutrina ensinada por Zaffaroni, tá? Existe aí os aspectos conhecidos como primário ou secundários. Então tem o caráter primário, lembrando que essa é uma visão aí, não é minha, é de Zaffaroni, tá bom? Muito importante você entender isso, tá? Zaffaroni, que é muito fundamental você compreender. Então, na ideia desse camarada é o seguinte, a criminalização primária é o ato legislativo, é a lei, tá? É o ato legislativo, é quando se cria a lei, tá? Ou seja, é aquele ato legislativo que dá o programa punitivo. Então coloca aí, ó, que estabelece o programa punitivo. Beleza? É o ato, é a criminalização da conduta pela lei. Beleza? E aqui que é o mais interessante, na ação punitiva propriamente dita, é o aspecto secundário da criminalização, que eu vou colocar aí no seu material, é a chamada ação punitiva. E essa ação, porra, passou foi o slide? Volta. Essa ação punitiva, tá bom? Ela é justamente exercida sobre o criminoso. Vou colocar aí, ó, exercida sobre o vagabundo, sobre o criminoso.
Ah, Silvio, tem que saber isso. É bom, cara. É bom você ter esse conhecimento mais profundo. Então nós temos aí o aspecto da criminalização que pode ser primária ou pode ser secundária. Primária é o ato da lei, o ato legislativo. E secundária é o ato punitivo, propriamente dito, sobre que recai sobre o lombo do vagabundo. Aí se você compreender o que eu estou dizendo, você vai ver que o primeiro, ele tem um caráter abstrato, é a lei. Tá? Erga omnes, ele é abstrato. Já o segundo, ele tem caráter concreto. Ele tem caráter concreto sobre a vida do indivíduo, tá bom? Então, isso aí só para ficar claro que eu disse onde é que se aplica a criminalização. Desculpa, a classificação. Aí você, com maestria, vai falar. Aplica-se na criminalização secundária, lição dos ensinadas por Zaffaroni, né? Ó que beleza. O examinador vai falar, porra, é isso aí, entendeu? Criminalização primária é a lei, definindo condutas, criminalizando condutas. Isso é a primária. E secundária é a execução em si, que recai sobre o lombo do indivíduo. Ou seja, o indivíduo cometeu o crime, ele é punido, ali é secundariamente falando nas lições de Zaffaroni. É isso que você precisa sacar, beleza? É ali que recai a classificação, tá? Então avancemos aí sobre a nossa labuta. Agora estamos aptos aqui, tá? A falar sobre objetos da classificação. Qual que é o alvo da classificação? Qual que é o objeto? Os objetos da classificação. Destina-se aos condenados, aquele que sobreveio sentença judicial transitada em julgado pelo novo entendimento do STF. Transitada em julgado. Então o camarada que julgado volta. Oxe, por alguma razão não está. Agora foi, não foi? Foi. Sentença judicial transitada em julgado. Os antecedentes são observados, tá? O antecedente é o quê? Aquela conduta que o cara fazia antes. Eu sei o que você fazia no verão passado. Então é a conduta do camarada, do vagabundo social, é a conduta social anterior ao cometimento do delito. É a conduta social, como é que a sociedade, como é que ele se comportava antes de ser preso, anterior ao cárcere, tá? Ou à cadeia, como você quiser. Então, como é que o cara se comportava antes? Ele era bonzinho, ele maltratava os animais, esse arrombado, o que ele fazia, né? E, por último, e não menos importante, para essa corrente bipartite de condenados de acordo com antecedentes e personalidade, que é o segundo pé da corrente, é aqueles que envolvem mais critérios técnicos, né? Envolve critérios técnicos. Quero saber como é que esse cara se comporta mediante as frustrações de estar preso, né? Aí, vamos aprofundar nisso aqui que eu acho fundamental. Aí vem a lição de Guilherme de Souza Nutti. Nutti fala o seguinte, vou até colocar aqui as lições de Nutti aqui, ó. Para Nutti, ele nos ensina o seguinte, ele nos ensina que esses critérios técnicos aí que a gente diz, ele é chamado de conjunto psicossomático, vários fatores ambientais, psicológicos, entendeu? Todos esses fatores que envolvem a vida do indivíduo, na lição de Guilherme de Souza Nutti, é que permeia os aspectos de personalidade do vagabundo. Então perceba, vamos anotar aí no seu material, coloca aí. Para Nutti, ele fala que é o conjunto, vou colocar para ficar bonitão, conjunto psicossomático. Psicossomático, ele chama isso aí de conjunto psicossomático, tá bom? Ou somatopsíquico, sei lá, mas psicossomático foi mais bacana. Aí envolve critérios morfológicos, vamos colocar porque pode cair na sua prova. Envolve critérios aí também fisiológicos, tudo para definir a conduta do camarada, né? Envolve critérios psicológicos, ele é doido, rasga dinheiro, psicológicos e socioambientais também. Nós somos produto do meio físico, né? Família desestruturada, então socioambientais. Isso nas lições do professor Guilherme de Souza Nutti, nesse conjunto psicossomático, para definir os conceitos técnicos de, justamente, personalidade do indivíduo. Então você percebeu aí que o objetivo é esse, né? Verificar os aspectos de antecedência e personalidade do vagabundo, já aprofundamos nisso aí, beleza?
Avancemos? Massa demais. Avançamos. Ah, Silvio, o que eu vou usar para classificar o vagabundo? A CTC, meu querido, que é a Comissão Técnica de Classificação. Ela serve para quê? Qual é a incumbência dela? Reelaborar o chamado Programa Individualizador adequado ao vagabundo ou apenado. Esse é o objetivo. O Programa Individualizador adequado. É simples, o cara é preso, ele é recolhido ao cárcere. E lá, essa CTC vai olhar para ele e vai falar, e aí, vamos conversar, ladrão. O que você faz? Eu roubo. Não, fora ladrão, qual que é a sua profissão? Eu era pintor. Ah, era pintor? Anota. Um dia, se tiver uma oportunidade lá na frente, no cumprimento da pena, coloca ele para pintar uma parede lá. Ó que beleza, ele vai querer, com certeza. Vai ser bom para ele. Isso é a regra, né? Tem exceções, claro. Aqueles vagabundos irrecuperáveis. Tem essa linhagem, com certeza. Não posso desprezar isso nunca. Mas alguém tem que avaliar esse cara. É a CTC, Comissão Técnica de Classificação, que é diferente da Central de Observação Criminológica. Não confunda alhos com bugalhos. Vamos diferenciar isso aqui. Então vem comigo aqui. Vem comigo aqui. A CTC, ela realiza o programa individualizador mais adequado ao vagabundo. Não é verdade? Bom, vamos esboçar aqui. Vamos esboçar aqui. Olha só. Para ficar bem bacaninha aí no seu material. A CTC, que é a Comissão Técnica de Classificação, tá certo? Ela serve para quê? Aí você já entendeu. É a fiel orientação do programa individualizador. Vou até colocar, ó. Fiel orientação do programa individualizador. Você já entendeu isso. Você sabe que tem que ser assim. Já está especialista nisso. Pronto. Isso quem faz é a CTC, este cara aqui, né? É a Comissão Técnica de Classificação. Tá, só que ela verifica esses aspectos, digamos, menos técnicos. Por quê? Porque um outro cara, chamado Central de Observação Criminológica, que daqui a pouco a gente vai falar sobre esse cara aí. Este cara aqui, ó, ele é técnico, é técnico. Ele é técnico, e por ser técnico, este camarada aqui, ó, ele se baseia em quê? Em laudos. Aí tem que ser o psicocrazy, psicólogo, psiquiatra. Ou mesmo pareceres, aí, ó, percebeu a complexidade? Né? Não é a simples entrevista, é um negócio técnico, respaldado na ciência mesmo. Exames psíquicos ou exames técnicos no geral, sei lá. Todo tipo de exame aí na cabeça do indivíduo. Ou mesmo exame psicológico, exames psiquiátricos. Vou colocar aqui, ó. Ou seja, perceba a complexidade da coisa. Tá certo? Aí você fala, tá, mas o que tem a ver essa relação? Um realiza o programa individualizador, você observou isso. Um, ele é o programa individualizador e o outro, ele obedece critérios técnicos para justamente observar se o camarada ele é capaz de suportar as frustrações da vida e tal, e tal, e tal. Tá. Aí vamos lá, vem comigo aqui. Aí você pensa o seguinte, a CTC, pegando aqui uma outra caneta, a CTC, ela chega e fala, o Central de Observação Criminológica, eu quero colocar o fulano para trabalhar na horta da cadeia. Será que é uma boa ideia? Olha, ele é meio doido, ele vai pegar a enxada e vai enfiar no cu de algum outro detento lá. É melhor não. Então, não. Então ela vai retroalimentar, presta atenção nessa relação, com dados técnicos e científicos, a CTC. Isso já é uma diferença gritante entre uma e outra. Ah, Silvio, você não falou de nenhuma e nem outra. Calma, eu vou falar, estou só te dando um panorama inicial aqui da coisa. Então avancemos aí nessa tela em branco. Aí você fala, tá, então primeiro você vai entender que toda a cadeia, estou falando da CTC primeiro, tá? Que é a Comissão Técnica de Classificação. Você vai colocar aí, ó, observação aí, ó, bem bem no iniciozinho aí, ó. Toda unidade prisional tem que possuir uma CTC. Olha só. Vou colocar todos os estabelecimentos, tá? Todos os estabelecimentos, toda a cadeia devem possuir uma comissão de classificação, né? Técnica de classificação ou CTC. Todo estabelecimento deve possuir uma, tá bom? Ah, mas não sei... Tá, e qual que é a composição? Isso cai na prova. Composição. Isso cai. Isso aqui é assunto quente. Qual que é a composição da coisa? Vamos lá, vamos entender, vamos a ela. Primeiro, composição, vamos lá. Você vai diferenciar. Se o cara tiver preso mesmo, enjaulado, ou seja, com pena
privativa de liberdade, privativa de liberdade é uma situação. Se o camarada tiver qualquer outro caso, qualquer medida aí absolutória imprópria, diversa da prisão, ou de mais casos, é outra situação. Então tem essas duas situações aí que precisam ser analisadas, em contextos diferentes. Bom, se for no primeiro caso, o cara estiver preso, deverá ser composta por 2 chefes de equipe, ou como a LEP fala, chefes de serviço, que está lá diariamente com convívio com o vagabundo, 2 chefes de serviço, um psiquiatra, isso tem que saber, tá? Um psicólogo, isso aqui cai muito. Um psiquiatra, um psicólogo, beleza? E mais um assistente social, coloca aí, ó, mais um assistente social. Bom, essa é a composição da CTC. Tem que ter essa composição aí. Aí lembrando que o diretor do estabelecimento é que preside isso. O diretor do estabelecimento preside, vou colocar assim, preside, tá, para ficar bonitinho. Então ele que gerencia isso aí, tá? Ele preside essa chamada comissão técnica de classificação, é presidida pelo diretor do estabelecimento, tá bom? E nos demais casos? Bom, nos demais casos, atenção para os demais casos, que não seja a privativa de liberdade, né, que seja restritiva de direitos, por exemplo, são os fiscais do serviço social. Ó a diferença, ó, fiscais do serviço social. Esses fiscais do serviço social, eles atuam onde? No órgão? Na cadeia? Não. Junto ao juiz da execução. Ou juízo, vou colocar juízo da execução, tá? Embora cada juiz seja um órgão, daria na mesma, para ficar mais claro. Então, veja bem, se o camarada é preso, estou falando da CTC, qual que é a composição da CTC? Bom, a composição é massa, é o seguinte, se o cara estiver encarcerado mesmo, de fato e de direito, quem atua na CTC são 2 chefes de serviço, 2 chefes de equipe, psicólogo, um psiquiatra, um assistente social, e tudo isso presidido pelo diretor da cadeia. Agora, se o cara tiver recaído sobre ele algo que não seja a prisão, seja uma medida diversa da prisão, tá? Por exemplo, uma monitoração eletrônica, uma prisão domiciliar, por exemplo, são os fiscais do serviço social que atuam junto ao juizado, o juiz da execução, eles que vão justamente fiscalizar e classificar o apenado. Beleza? Entenderam bem isso aí? É importante isso aí, tá? Bastante importante, beleza? Então, abre bastante seu olho, porque isso aqui cai muito em prova, essa composição aí da CTC. Então, esta é a CTC, Comissão Técnica de Classificação, que é importante você compreender bem. Beleza? Bom demais? Sossegado? Show de bola? Então, meu querido amigo, minha querida amiga, este bloco acabou, a gente volta depois com mais informações. É o prazo de você ir lá comer uma deliciosa macaronada, um hamburgão x-dinossauro monstruoso. Aí você vai voltar aí e vai continuar conosco no Código de Processo Penal, na Lei de Execução Penal, que é matéria linda para o seu concurso, beleza? A gente se vê, fiquem todos muito bem. Até daqui a pouquinho. Adiós.